primeiro no shopping para a segunda ser no centro. Enfim, um conjunto de variáveis que mensuram também o alcance espacial regional dessas cidades. Existe uma empresa no Brasil chamada, na verdade, é uma empresa em número de pessoas pequeno, mas que mexe com conhecimento, com informação. Conhecimento não, com informação. E que produz um índice chamado IPC, Índice Potencial de Consumo. Custa R$5.000 o software para comprar o índice potencial de consumo. O que essa empresa faz? Pega todos os dados, tá? Do IPEA, do IBGE, das prefeituras, dos IPTUs, e mexe, e fez lá um software, né, que dá o índice potencial de consumo, que é comprado, esse software, pelas empresas. O nosso grupo comprou também. Quando a gente demonstrou interesse, a empresa foi lá, fez uma demonstração e diz, é assim, e nós também compramos com o dinheiro da pesquisa, para poder compreender quais as diferenças entre essas cidades. E aí ficou claro que é toda uma forma de raciocínio cristaleriana, né? Na medida em que eles medem a distância entre uma cidade e outra, mede o tamanho do mercado, mede os meios de transporte, que, portanto, também a distância não é só espacial, é temporal, se está na autopista, se está fora da autopista. A empresa dá tudo bem explicado para quem vai fazer a escolha espacial. O Grupo Carrefour, por exemplo, tem uma equipe de trabalho só com isso, trabalham geógrafos, eles têm um sistema de informação geográfica e eles, inclusive, hoje, mensuram os dados da mobilidade entre cidades, né? Que o Impacto SEAD já fez para aquela macrometrópole, mas eles andam medindo para o resto do Estado para poder dar uma informação precisa, né? Enfim, de quantas pessoas moram em cidades pequenas e trabalham e estudam nessas cidades médias e que vão, portanto, alimentar esse índice potencial. Há uma pesquisa de iniciação só com as escolas de inglês, todas atualmente franqueadas. Acabou, né, as escolas de inglês, que há 10, 15 anos atrás eram todas de professores da cidade, é tudo franqueado, e eles fazem os mesmos tipos de estudos para estabelecer a escolha, não apenas no âmbito da rede urbana, isso é interessante, eles têm variáveis para medir se aquela cidade pode receber, e depois, havendo naquela cidade mercado, onde é que ela deve se localizar. Tá? Uma empresa dessa, que está localizada em São José do Rio Preto, cuja receita mensal dessa empresa é R$500.000, por mês entram R$500.000, trabalham 10 geógrafos lá. Tá? Ele foi apresentar para nós, que nós convidamos, porque a gente queria entender a lógica, né? Daqui a pouco ele fala, e vocês não vão me apresentar os mapas de vocês? Eu olhei para todos os alunos e pensei, já ia lhe apresentar, eu falei, vamos almoçar, vamos, porque daqui a pouco nós estamos trabalhando para essas empresas, né? O que seria lamentável. Maria Laura, também agradeço. Sim, não há um esvaziamento do centro no sentido pleno desse termo. Há uma saída de empresas voltadas aos segmentos de médio e alto poder aquisitivo do centro. Tá? Então, por exemplo, né, franquias como Elo, Zarezo, para citar uma marca de confecções, uma de sapato, nessas cidades, com exceção de Ribeirão Preto, só estão nos shopping centers. Não estão, ou Carmen Streets, não estão nos centros das cidades. Tá? Mas, por outro lado, as empresas de eletrodomésticos, essas sim, elas têm uma unidade no calçadão, no centro principal, e unidade no shopping center. E agora, como o Grupo Pão de Açúcar formou esse imenso oligopólio, né, do setor comercial brasileiro, ficou muito mais prático. Por exemplo, eles compraram um ponto frio. Quando havia ponto frio no centro da cidade, fecharam o ponto frio do centro e mantiveram do shopping. Porque a linha mais cara de eletrodomésticos, né, geladeiras de inox, vende mais no ponto frio. Esse está no shopping. E as Casas Bahia ficou na área central. Como o principal concorrente das Casas Bahia agora é o comércio eletrônico, as Casas Bahia está montando, já montou nesse ano de 2016, em 40 cidades da sua rede, né, uma nova estratégia de venda, que é contratar só jovens entre 18 e 20 anos, tá? Que estão na porta das lojas com um tablet. Esse tablet é dado para outros jovens que vão comprar smartphone, aparelhos de som, tá? E as mães vão com esses jovens. Ele acessa pelo tablet, já aparece no software que eles disponibilizam a comparação, que
todo mundo faz isso hoje, quanto custa na Americana Com, quanto custa no Submarino, e aí, imediatamente, esse jovem de plantão, né, baixa o preço ali, com um clique dentro daquele tablet, a nota é emitida e ele vai diretamente ao caixa. E está havendo uma reorganização do sindicato do comércio, porque os vendedores mais antigos vão perder trabalho em função dessa estratégia, né? E é impressionante, porque esses jovens eles mexem aquele tablet com uma rapidez tão grande como o comprador. Claro, aquele vendedor do passado não serve para esse comprador. E entre os nossos entrevistados, vários falaram, agora eu vou com meu filho, porque ele já olha se o preço está bom ali, ele já compara pelo smartphone. Enfim, as Casas Bahia está tentando compensar, vamos dizer assim, um relativo analfabetismo dessas tecnologias de, desculpa, como metáfora, hein, do uso dessas tecnologias de informação, através de vendedores que vão fazer isso para as senhoras ou dos filhos que vão junto, enfim, uma estratégia diferente. Se elas estão indo para a periferia, não porque o tamanho do mercado não dá, nem mesmo apenas em Londrina, que tem o Shopping Center Norte, e no caso de Rio Preto, que também tem, é super interessante, não sei se vocês viram que em todas as cidades, a parte rica é o sul, o sudeste, e a parte pobre, a mais pobre, em todas elas é o norte, nenhuma ficou, quer dizer, reproduzindo toda essa imaginação do que é Zona Sul, que vem aqui do Rio de Janeiro, pode ser mera coincidência, mas é incrível, eles falam nós da Zona Sul, como se estivessem aqui em Ipanema, né? E os outros, que são o norte, os pobres, da periferia, etc. Em nenhum desses casos tem essas grandes lojas. Só Ribeirão Preto, que tem num bairro pericentral, mas não é propriamente a periferia onde estão esses grandes conjuntos, Minha Casa, Minha Vida, etc. As prefeituras fazem tudo o que essas empresas desejam, lamentavelmente, né? Em parte, porque hoje, na maior parte dos casos, eu estou de novo citando que há uma pequena diferença para Ribeirão Preto e para São Carlos, mas, enfim, os partidos que estão no poder representam, né, posições muito mais de centro e direita em todas elas, e, novamente, isso se repetiu nessas eleições, eu acompanhei os resultados, como pelo fato de que, em todos os casos, sem exceção praticamente, a composição da Câmara de Vereadores é muito pouco adequada para qualquer debate, um pouquinho mais qualificado, assim, uma mudança. Qual é o significado de mudar a lei de uso e ocupação do solo, entende? O único argumento deles, isso vai ser melhor para a cidade, isso vai trazer desenvolvimento. Isso é muito difícil. Quando havia uma vereadora geógrafa em Presidente Prudente, que foi nossa aluna, sempre que tinha essas coisas, ela pedia para eu ir, eu ia, era muito engraçado. Eu com esses mapas, PowerPoint, na Câmara dos Vereadores, explicando, e eles olhando. Daria para a senhora explicar de novo. Um deles falou, daria para a senhora dar essa aula de novo? Eu não entendi muito bem. Na verdade, eu estou falando rindo, mas é triste. A maior parte deles não chega a compreender as repercussões econômicas dos processos de valorização do espaço para capitais de grande porte que decorre das decisões. Mas, em outros casos, sim. Eu gostaria de dizer que, em Presidente Prudente, foi aprovada uma legislação, no ano de 1985, que até hoje não foi revogada, que todos os loteadores, quer dizer, aqueles que transformam terra rural em terra urbana, ficam isentos de pagar IPTU até que o terreno seja vendido. É uma lei que protege a formação de estoque de terras e de segurar esses terrenos pelo tempo que eles quiseram. Por isso, o Grupo Dama, junto com a Cúria Diocesana, a Cúria deu a terra. Imagina, a terra era a terra doada, né, na origem da cidade, pelos 2 coronéis que fundaram a cidade, para fazer o seminário religioso, e essa terra virou condomínio fechado. Cada lote que vem de lá, metade da Cúria, metade do incorporador. E eles não têm interesse, em nenhum dos casos, de vender todos os lotes. Agora está lançado o Dama 6. Claro, eles pegaram o meu nome, algum cartão de crédito, eu sou uma das potenciais compradoras, já me ligaram lá em casa. Olha, a senhora está selecionada para a metade dos terrenos que nós vamos vender, porque a outra metade nós vamos reservar, a senhora não pode perder o lançamento. O lançamento ainda não ocorreu, até pretendo ir, né, para ver como é que é, mas o do Dama 4 ele começou às 9 da manhã, com um coquetel, e terminou 10h30. Todos os terrenos estavam vendidos. Claro, parte deles, com pessoas que compram 4, 5, 6, e que vão revender daqui a um tempo. Um lote no
no residencial Dama João Paulo II, porque a igreja, afinal, né, deu homenagem ao Papa, ele custa hoje R$800 mil. Quer dizer, é um preço bastante elevado para o tamanho da cidade. Um lote, tá? Um lote de 250 metros, R$800 mil. Se os meios de pagamento são vetor de atração. Isso foi uma coisa impressionante. A gente, no começo, achava que eram os cartões, né? Visa, Mastercard, que tem uma importância. Mas, quando você vai baixando nos estratos socioeconômicos, são esses outros cartões. Então, uma dona de casa, por exemplo, a pessoa que trabalha na minha casa fazendo limpeza, ela tem cartão Riachuelo, cartão Casas Pernambucanas, Carrefour, Walmart. Então, ela vai fazendo os cartões em períodos diferentes do mês para fazer uma compra grande no dia 5 no Walmart. Mas, lá no final do mês, quando acabar, ela tem um cartão do Carrefour, né? E no caso de não a totalidade, tem uma moça que está trabalhando só com esse tema, mas na maior parte deles, o cartão tem que ser pago na empresa, como eu já disse. Sim, todas essas cidades estão cheias dessas pequenas financiadoras. Algumas que financiam só para quem é funcionário público. Então, lá vão esses meninos com o tio, com a avó, com a sogra, que tem, enfim, o olerite que vai garantir o financiamento, e outras, como a Lozano, que é uma das mais presentes nessas cidades, aí, então, com juros altos para muita gente. Então, o grau de endividamento é muito alto em todas elas, como é no Brasil inteiro, não há diferença. Mas, simplesmente, que eu quero chamar a atenção que, porque eles têm que comprar no cartão, eles têm que ir naquela loja e vão fazer uma escolha espacial diferente daquela que faziam. Alguns deles diziam assim, não, eu gostava muito de comprar na Tanger, que é uma loja até de rede também, que tem lá, mas agora não dá para comprar na Tanger. O cartão deles é só 5 vezes. Então, agora eu vou na Riachuelo, o cartão é 12 vezes. Eu já vou, compro a roupa para toda a criançada lá em casa, cobertor, etc. E, claro, como no mês seguinte ela vai pagar o cartão, faz de novo uma outra pequena dívida. Um outro papel muito importante nesse processo de creditização, eu não chegaria a chamar, quer dizer, é um modo de financiarização, mas o que está efetivamente ocorrendo para os pobres é a creditização da vida, o endividamento, foi promovido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Não na compra do imóvel, mas no cartão Minha Casa Melhor. Esse cartão Minha Casa Melhor, que você pode comprar uma geladeira, pode comprar um micro-ondas, pode comprar uma cozinha planejada, ele tem uma lista de lojas que pode comprar, que são as credenciadas. E, claro, inclui esses grandes grupos, né? Aquela lojinha, enfim, que vem do passado, ela não tem papel importante. Aí eu já também aproveito para responder um pouquinho, né? Já vou misturar com as respostas para a Silvana, né? Como é que é essa elite local? A elite local, antes, dominava o comércio, dominava todos os ramos de atividade. Em 20 anos, isso se alterou completamente, mas não do mesmo modo em todas as cidades. Em Marília, por exemplo, resistiu o setor de supermercados. Eles formaram cooperativas com outros supermercados da região. Enfim, os grandes não entraram. Tem um Pão de Açúcar, mas não tem Carrefour, não tem Walmart, não tem Macro. Para você ver também que essas alianças, a gente tem que estudar as cidades e ir lá para ver que há diferenças significativas, né? Em outras cidades, houve combinações também diversas no que responde ao papel da elite na produção imobiliária. Por exemplo, no caso de Londrina, em que as construtoras já eram de um certo porte, eles permaneceram nas suas mãos a produção imobiliária. No caso de São José do Rio Preto também. No caso de Prudente, não. A MRV entrou atravessando. No caso de Marília, a Romex, que é uma empresa mexicana, entrou atravessando. E aí, claro, as outras não conseguiram produzir para o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Conseguiram para o faixa 3, essas vilinhas de 3, 4 casas, que são mini condomíniozinhos, e aí, sim, há uma presença. Quer dizer, o próprio financiamento público foi também uma fonte, não apenas de acesso, no caso, a moradia, que é muito importante. Eu gostaria de dizer que, nessas cidades, a prestação do Minha Casa Minha Vida faixa 1 é R$80, e essas pessoas pagavam 350 de aluguel. Então, é uma melhoria incrível para eles. Os depoimentos são muito impressionantes, como as pessoas, apesar de muito longe,
elas estão muito felizes com a aquisição. E a conta que elas fazem é isso. Bom, a casa é pequena, mas não faz mal, está sobrando tanto. Porque, claro, a pessoa pagava 400 de aluguel, que eu já estou fazendo um banheiro para minha filha, que é casada e mora aqui, eu já estou fazendo a cobertura do carro. É impressionante a diferença do ritmo de transformação, né, do espaço construído no Minha Casa e Minha Vida dessas cidades com o que a gente vê em São Paulo, em Campinas, em que, enfim, não é possível a família rapidamente alterar a casa. Nesses casos, é uma mudança muito grande. Há empresas que vão numa contralógica, o Grupo Senha, um outro grupo nascido em Minas Gerais, que eu me esqueci quando o nome daqui a pouquinho vai vir, quando veio a entrada forte do Magazine Luiza, Casas Bahia e Ponto Frio, essa empresa fez uma estratégia de só escolher cidades entre 50 e 80 mil habitantes, e começou a abrir lojas nessas cidades, como uma opção aos moradores dessas cidades se deslocarem até as maiores para fazer a aquisição. Então, também é muito interessante, porque não é só o capital nacional e internacional que chega e altera, também há iniciativas dessas cidades e formas de reorganização que vão, através de um conjunto de estratégias espaciais. Até no texto que Eliseu e eu fizemos sobre esse tema, a gente distinguiu as lógicas que são gerais das estratégias, que são particulares de cada ramo e das empresas, para mostrar que também não é só isso, não é só concentração e o império do comando internacional, nacional, sobre esses espaços, né? Ai, eu não sei se estou conseguindo responder tudo. Para responder para a Silvana, eu já falei um pouco da questão das elites, né? Eu acho que hoje as elites, há diferenças, porque Marília é uma cidade que tem indústrias, por exemplo. Então, o peso, né, do capital que se reproduz no setor industrial é significativo na metalurgia e no ramo metalúrgico alimentício. São Carlos também tem um tipo de indústria, Ribeirão também, de agroindústria. Mas, por exemplo, Presidente Prudente não é nada industrial, São José do Rio Preto é pouco industrial. Então, a força, as famílias mais importantes, né, que são aquelas que estão na maçonaria, e que têm decisões fortes, dominam a imprensa escrita, falada, televisionada, em todas as 6 cidades, a maçonaria controla, aliás, já está controlando até a direção da universidade. Em todas elas, os componentes principais desses grupos, eles estão no setor comercial, no agropecuário e no imobiliário. No imobiliário, porque são famílias que herdaram terras e que, portanto, têm, né, recebem essa herança e vão agora continuar, né, a fazer o que essas cidades são na sua origem. Por que nasce Marília? Por que nasce Presidente Prudente? Por que nasce São José? Para vender terras. Para isso, essas cidades foram fundadas, né? Onde é que vai passar o trem? É aqui que nós vamos vender terra urbana e terra rural. Bom, essas famílias vêm fazendo isso há 90 anos, há 100 anos. Hoje nós já temos, o meu mestrado mesmo foi sobre isso, eu fiquei 1 ano no cartório copiando o nome de quem comprava e vendia, né? Os nomes são os mesmos, são as mesmas famílias daquele período. E essa pesquisa de Ribeirão Preto está mostrando